Olá, muito bem, muito boa noite. Vamos aqui começar mais uma aula sobre os nossos comentários de primeiro e segundo Crônicas. Mas antes nós vamos orar a Deus, né? Nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, para estudar um pouquinho mais da Tua palavra. Vem ser conosco, Pai, nos dando sabedoria, nos instruindo através do Teu Espírito Santo, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, ser pessoas capacitadas para viver a Tua palavra, para obedecer a Tua palavra e para ensinar a Tua palavra, Senhor. Derramos bênçãos também para os demais professores e também, Senhor, os demais alunos, ó Pai, que também têm participado de outras matérias. Tua bênção, Senhor, para que tudo isso, a Tua vontade seja feita. Oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Aí quem nos acompanhar, seja bem-vindo, bem-vinda a mais essa noite de estudos aqui. Nós vamos dar continuidade, né, ao segundo Crônicas. Mas antes vamos dar uma lembradinha aqui, né, nos alguns reis. No capítulo anterior, nós vimos alguns reis que foram bons, outros que foram mais ou menos, outros que foram péssimos, mesmo muito ruins. Teve uns que foi bom enquanto o sacerdote vivia, né, que foi o caso aí de Joás, né, que Amazias, né, que foi o que nós vimos lá enquanto o Joiada viveu, estava tudo certo, né? Mas hoje nós vamos no capítulo 28. No capítulo 28, no reinado de Acás. Isso, o reinado de Acás aí. Vamos dar uma comentada aqui. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar. E logo de cara, no versículo 1, a gente pode ver aqui, ele não fez o que era reto perante o Senhor. Ele não fez tudo de bom que ele poderia ter visto lá em Jotão, no pai dele, ou em Amazias, o vô dele, ele poderia pegar alguma coisa dali, mas não, né? Ele não foi. Nesse sentido, como ele não foi, o que nós já podemos deduzir, né? Que ele então não praticava a palavra, ele não apoiava as coisas de Deus, ele não era alguém, né, que vivia ah, os mandamentos de Deus. E, como nós já estudamos lá para trás, né, era que se o povo virasse as costas, né, abandonasse, né, ali também a mão de Deus iria pesar, né? E andou nos caminhos dos reis de Israel, né? E ele, então, lembrando, nós estamos estudando o Reino do Sul, Judá, a continuação, os descendentes de Davi, tá bom? Só que fez aliança com essas pessoas lá de Israel, do Reino do Norte, ele seguiu os ensinos lá, a idolatria. A idolatria. Por que eu estou querendo continuar um pouquinho mais nesse aqui? Porque no verso 3 diz: também queimou incenso no vale do filho de Inom e queimou seus próprios filhos. É abominação a Deus, ele apresentou sacrifícios, né? Próprios filhos. Nossa, uma coisa que Deus jamais pediu, né? Coisa não tem, né? Algo, que coisa, né, mais pavorosa, né? Também sacrificou e queimou incenso aos altos outeiros que também estavam nas árvores frondosas, que é todo tipo de idolatria. Não, aí escambou mesmo, sabe? Algo assim, um desprezível mesmo de Deus. Ele virou a virada das costas, como virado girar mesmo, né? Só aqui no verso 5, pelo que o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei dos Círios, os quais o derrotaram e levaram dele em cativo uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Então, abandonou o Senhor, já começou a vir as derrotas. E, e nesse caso aqui de Israel, vamos continuar um pouquinho, porque Peca, filho de Ramalias, matou a Judá num só dia 120.000, todos homens poderosos, por terem abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Então, olha ali, a,
o rei, o líder, o exemplo maior abandonou, o povo também abandonou, né? E foram para a batalha, foram para a guerra, perderam, né? Perderam ali, olha, é terrível, né? Os filhos de Israel, no verso 8, os filhos de Israel levaram presos de Judá, né, seu povo irmão, 200.000. Olha que multidão, né, levando cativo. Tenta imaginar um negócio desse. Mulheres, filhos e filhas, e saquearam deles grande despojo. Então eles perderam a guerra, perderam grande parte, né, dos homens da nação e perderam seus valores, né, seus patrimônios, o que eles tinham, né? Isso pode animais, objetos de ouro e por aí vai, né? Mas, né, para cumprir a promessa do Senhor, lembra que Davi foi falado, né, que ia ter sempre uma lamparina, né? Deus ia sempre amparar, Deus dá a luz, Deus está cuidando, né, da descendência de Davi, ia sempre ter alguém do trono, um descendente de Davi, e olha como a coisa vai começar a mudar. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Odede, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria. E lhes disse, né, olha, eis que, irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os mataste com tamanha raiva que chegou aos céus. Então Deus permitiu que Israel vencesse Judá. Um profeta apresentou ali no meio da tropa dos vencidos, dos ganhadores, né? Dos vitoriosos da guerra, né? Ele falou assim: olha, é porque eles abandonaram a Deus e vocês também com uma raiva imensa, né? Agora cuidais que sujeitar os filhos de Judá e Jerusalém para ser escravos e escravos, vocês vão levando eles lá, o teu próprio povo irmão, né? Será, vocês querem ser encontrados em culpa perante o Senhor? O profeta indaga ali os militares, indaga ali os líderes do povo de Israel, quando esse estava levando o povo de Judá preso, né, prisioneiro, né? Agora, pois, atendei-me e fazei voltar os presos que trouxestes, né, os cativos, né? Porque senão a ira, o brasume, vai cair contra vocês, né? O brasume de Deus cair contra vocês. Então se levantaram alguns homens dentre os filhos, né? E vai falando aqui, saber Azarias, Berequias, Amasa, né? E que voltavam da batalha, né? Não fareis entrar aqui esses cativos, porque intentais acrescentar aos nossos pecados e à nossa culpa diante do Senhor ainda outros. Então, vamos devagar. Esses camaradas aqui, eles eram de Deus, eles temiam a Deus, só que estavam do lado de Israel, lado do norte. E aí, eles disseram, eles têm consciência do pecado. Falaram assim, olha, colocar esse povo aqui, nós vamos aumentar o que nós já estamos devendo para Deus, né? E o brasume vai cair, né, sobre nós. É nossa culpa, né? A culpa já é grande e o brasume do Senhor vai cair sobre nós, aí no verso 13. Então os homens armados deixaram os presos e os despojos diante dos príncipes de toda a congregação. Homens foram designados nominalmente, os quais se levantaram e tomaram os cativos e o despojo, vestiram a todos que estavam nus, porque era comum, né, para humilhar os derrotados, né, os prisioneiros, né, eles até realmente ficavam nus, peladão mesmo, para ter mais vergonha, passar mais vergonha, para ser mais humilhado mesmo, né? Foram vestidos, né? E calçados, quer dizer, dignidade, então a roupa ali, a dignidade deles, as vergonhas deles ali, tudo que estava sendo, e deram de comer e de beber, e os ungiram, quer dizer, fizeram com que eles fossem reconhecidos como filhos e como povo de Deus. A todos que por fracos não podiam andar, levaram sobre os jumentos a Jericó, cidade das palmeiras, a seus irmãos. Então voltaram para Samaria. Então,
é, por causa da... O rei, né, o rei Acás tinha voltado as costas para Deus, o povo também, Deus permitiu que ele sofresse essa grande derrota, né, perdão, permitisse essa grande derrota, humilhação, né, um morticínio aí fora do comum, mas aí Deus ainda usa as pessoas para que o pior não aconteça, tanto para eles quanto para quem estava querendo exercer esse pior, que era o próprio povo, lá, a parte de Israel, né? Mas, mesmo assim, mesmo assim, ainda continua aqui, ó. Naquele tempo, o rei Acás pediu aos reis da Assíria, não confundir os sírios lá atrás, e agora Assíria, pediu ajuda, que os ajudasse, né? Porque os edomitas estavam vindo ali e estavam pegando tudo, os filisteus também, no versículo 17, 18, tá certo? Então o Judá foi perdendo batalha, e em vez de pedir ajuda aos céus, Deus, eles pediram ajuda aos assírios. E olha como é que foi. Porque o Senhor os humilhou, né, humilhou Judá por causa de Acás, rei de Israel, porque permitiram que Judá caísse em dissolução, quer dizer, toda aquela transgressão ao Senhor, né? O rei da Síria até que foi lá, no verso 21, porque Acás tomou despojos da casa do Senhor e da casa do rei dos príncipes e deu ao rei da Síria, porém isso não ajudou, não ajudou. Ele fez que ia ajudar, foi lá, pegou todos os bens, pegou tudo que valia da casa de Deus, dele próprio, dos outros principais do povo, deu tudo para os assírios, mas os assírios não os ajudaram. Eita, né? Naquele tempo de angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor. Quer dizer, a coisa vai ficando pior e esse Acaz mais vai se atolando ainda, né? Pois ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco e o feriram. Pensou, bom, já que eles nos venceram, então eu vou oferecer sacrifício para eles, né? Porque eles são os deuses fortes. Foi o que é. Talvez me ajudem, por eles foram a ruína de Israel. No verso 23. Juntou a casa os utensílios da casa de Deus, fez em pedaços, quer dizer, acabou, né? Ele destruiu, fechou. E fechou as portas da casa do Senhor. Quer dizer, tá bom, já que eu estou desse jeito mesmo, então acabou com tudo que sair, não tem nada a ver com esse Deus aí não, e acabou. E fez para si altares de todos os cantos de Jerusalém. Quer dizer, ele fez como que a própria religião, né? Também em cada cidade de Judá fez lugares para adoração a outros deuses, no verso 25, né? E provocou a ira de Deus. Aí depois ele já morre, já fala que ele já morreu, né? E ele não foi enterrado com honras. Ele não foi enterrado com honras. E por quê? Porque o povo viu que ele estava louco, vamos dizer assim, né? Sem uh, um sentimento ali de volta a Deus, sem arrependimento, né? Não mostrou nem nada, nada de Deus, então o povo também já desfez dele. E agora, no capítulo 29, vem o inverso, né? Vem o inverso, vem a esperança, vem algo gostoso até de ler. Dá vontade de ler todo o capítulo, de tantas coisas bacanas que esse novo rei aqui, que é o rei Ezequias, né? Ele começa a reinar aos 25 anos de idade, aí no verso 2 fez o que era reto. Ai, que gostoso, né? Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai, quer dizer, referência lá. Então, Davi sempre era referência, né? No primeiro ano do seu reinado, mandou abrir a casa de Deus, não só abrir, como reparar, quer dizer, fazer as reformas, quer dizer, fazer ali, deixar aquilo é, aceito, deixar aquilo pronto, deixar aquilo certinho ali, como era antes, para que houvesse então os cultos, né? As cerimônias, né? Todos os sacerdotes e levitas, disse-me, ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, quer dizer, é uma coisa urgente. E você olha a situação que o nosso povo está, olha a situação que a casa de Deus está, olha como nós estamos aqui, então tem que ser uma coisa agora. Então, eu gosto de parar um pouquinho quando tem assim,
esses agoras assim da Bíblia, quando é chamado, né, para atentar para a nossa vida, né, para a gente ver que o conserto com Deus, o serviço a Deus, a conversão a Deus é agora. Né? Santificai a casa do Senhor, porque estava tudo, né, depredado, estava tudo até com imagens de outros deuses lá dentro, né? Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia, quer dizer, tudo que não presta, tudo que não é de lá. Porque nossos pais prevaricaram e fizeram, quer dizer, fizeram errado, e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas, viu aqui? Voltaram as costas, foi isso que o Acás fez lá, né? Virou as costas para Deus, não respeitou Deus, não cultuou e ainda por cima mandou fechar, né? Virando as costas, né? Também fechar as portas do pórtico, apagar as lâmpadas, não queimar incenso, nem oferecer os holocaustos nos santuários ao Deus de Israel, pelo que veio grande ira sobre todo Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto, a assobios, quer dizer, aos desprezos, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Quer dizer, ele analisou tudo, ele viu que aquela desgraça, tudo estava acontecendo, era pelo desvio, né, do caminho a Deus que eles estavam, né? Porque eis que nossos pais querem a espada, por isso nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres estão em cativeiro. Versículo 10. Aí, ó. Agora estou resolvido, quer dizer, convicto, certo, confiante, eu estou disposto, né, a fazer aliança, quer dizer, um acordo, né, algo que não se quebra, né? Algo que não se aliança é algo que não se quebra. Por isso que Deus faz aliança com o seu povo, né? Algo que não se quebra. Com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor de sua ira. Então, ele como líder, ele como rei, ele como exemplo, ali, ele seria o primeiro de toda aquela turma, todo aquele povo todo, a fazer o seu compromisso público, um compromisso espiritual, público, né, para que houvesse um retorno a Deus, né, uma reconciliação com Deus, houvesse ali um arrependimento, houvesse ali a santidade, a presença de Deus, houvesse o serviço a Deus, né. Filhos meus, olha como é, ao trato, como, chamando os levitas, o povo, filhos meus, não sejais negligentes, não fique enrolando, não fique colocando desculpa, né? Se você já sabe o que tem que fazer, faça logo, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele para o servir, os levitas aí, tá? Para ser de seus ministros e queimar incenso. Então, essa conversa, ele começou ali, né? Trouxe os sacerdotes e levis, no verso 4. E no verso 5 ele começa essa conversa. E no verso 10 e 11 é isso aí. A convicção dele, a aliança, e lembrou, vocês são os escolhidos. Vocês são os escolhidos. E você que está assistindo essa aula, você é escolhido. É escolhido também para servir a Deus. Vós sois, né, nação real, nação santa, sacerdotes, né, para divulgar tudo o que o nosso Deus tem feito por nós. Todas as coisas, lá em Pedro, faço questão aqui de ler esse versículo, aqui, né, versículo, né, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, né, do rei, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, lá naquele tempo, os sacerdotes levitas, e hoje a graça é tamanha que todo aquele que se arrepende, todo aquele que se converte, que faz uma aliança com o Senhor Jesus, né, também recebe essa mesma graça, esse mesmo dom, né, de poder estar servindo, de poder estar. Por isso, o nosso seminário aí é justamente para isso, para a gente se refinar aí na palavra de Deus e para Deus falar conosco mais intimamente, né, para sermos pessoas muito mais capacitadas para servir, conhecendo, estudando a sua palavra, tendo essa intimidade, para a gente ter esse despertamento aqui de que Deus ele concede graça a nós pecadores de uma maneira tão grande que até nos coloca, né, como líderes,
para atender o seu serviço, para fazer a obra dele, que nós não merecemos, tá bom? Aí os levitas, fala os nomes deles todos aqui, se congregaram, se santificaram, né? Eles foram bem atentos nisso aí, segundo a ordem do rei, pelas palavras, para purificar os seus sacerdotes, entrar na casa do Senhor para purificar e tirar para fora do pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levarem fora do ribeiro para ser destruídos, tá? Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês e o oitavo dia do mês vieram do pórtico do Senhor, santificar a casa do Senhor em 8 dias, no 16º dia do mês acabaram. Então foram ter sobre no verso 18, tá? 29 e 18. Com o rei Ezequias, no palácio, disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios e a mesa da proposição, com todos os seus objetos. Esse aqui é para lembrar lá do interior do templo, né? Também todos os objetos que o rei Acaz, no seu reinado, lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos, eis que estão diante do altar do Senhor. Então, tudo porque aquilo era tão sagrado que só os sacerdotes podiam tocar. E como foi o rei, todo aquele que ficou, aquilo, aos olhos de Deus ficou, né, imundo, né? E então, depois da casa de Deus tudo pronta, depois que a casa de Deus tudo pronta, no versículo 20 dá uma impressão assim, né, que até eu coloquei um pontinho aí na nossa folha aí na nossa apostila, né, um culto especial, né, ele fez um culto, um culto e até coloquei reconciliação ao Senhor. Esse aí que eu coloquei assim, porque ele juntou os sacerdotes, juntou levitas, fizeram o sacrifício dos animais, mataram o que tinha que matar, fizeram o holocausto pelo pecado de todos, toda a cerimônia de colocar as mãos e tudo, né? E no verso 25, estabeleceu os levitas com seus instrumentos musicais, louvando a Deus, estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi, os sacerdotes, trombetas, deu ordem, o rei, tudo começou a funcionar, e no verso 28, gente, toda a congregação se prostrou. Olha aí, se prostrou, quer dizer, uma união do povo. Olha que legal, né? Lembra dos Salmos, né? Ó, quão bom, quão maravilhoso é que os irmãos vivem união. Quando Deus vê essa união, Deus lança a graça, lança a bênção, né? Então ele foi, ó, toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico, as trombetas soavam, tudo até o findar do holocausto. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, e todos que estavam foram prostrados e adoraram. Então você vê que ele, com esse rei, ele colocou as coisas em ordem, valorizou os servos, colocou o culto em dia, fez apresentou os sacrifícios, os animais, tudo, quer dizer, tudo que não tinha sido feito antes, né? Então o rei Ezequias, os principais, ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf. Sempre tem esse Asaf, né? Pode reparar, né? Ele falou que é música, esse Asaf aparece, né? Fazendo sacrifícios, todos os sacrifícios, as ações de graça, todos estavam de coração dispostos, trouxeram holocausto. Então, algo para impactar, uma renovação espiritual, né? É prostração, é reconhecimento do pecado, é valorizar a casa de Deus, honrar o Senhor, honrar os servos de Deus. Olha quanta coisa envolve na nossa vida para a gente fazer uma reconciliação com Deus, né? Tem que haver a obediência do pecado, tem que haver uma valorização dos servos de Deus, da casa de Deus, tem que haver um, uma prostração, uma adoração a Deus, tudo que não estava sendo feito ali, tá certo? Mas o verso 34, olha, diz aqui: os sacerdotes, porém, eram muito poucos e não podiam esfolar todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram até findar-se a obra, até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração, para se santificarem do que os sacerdotes.
Olha aí, aí você vê que pé que estava a coisa, né? Os levitas aí, lá e já foram, já tomaram a posição, fizeram primeiro do que os sacerdotes, né? Além dos holocaustos em abundância, as gorduras, tudo, e assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor, quer dizer, tudo voltou ali para e Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera com o povo, porque subitamente se fez a obra. Então, algo muito gostoso, muito bom, né, que estava acontecendo ali, né? E isso que a gente vê aqui no verso 29 é um exemplo de que por mais que esteja deteriorado e distante o coração de muitos crentes, né, por causa de pecado, frieza espiritual, né, ainda tem como, né, refazer tudo, né, ainda tem como adorar a Deus, ainda tem como restabelecer culto, ainda tem como se reconciliar com o Senhor, tá certo? Capítulo 30 também é um capítulo muito legal. É, eu coloquei aqui Páscoa. Eu só coloquei essa palavra Páscoa para a gente dar a ideia aqui do que o capítulo vai falar para nós. E é um capítulo, né, em que algo santo e que era ordenado de fazer ano após ano, lembra lá quando foi instituída a Páscoa? Era para ser repetido todo ano, todo mundo tinha que aprender a fazer. Né? Vinha-se novas gerações, vinha-se novas pessoas, novos líderes, mas a Páscoa tinha que se fazer. Mas não estava sendo feita. E já fazia há anos que já não estava sendo feita. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Aí é um detalhe. Lembra que está dividido. Israel norte, Jerusalém sul. Só que ele mandou para todo mundo. Mandou, fez o quê? Enviou mensageiros, escreveu também cartas a Efraim e Manassés, estava tudo separado, para que viesse à casa do Senhor, em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Então ele não pediu ali a unificação do povo, ele pediu para que o povo viesse a Deus, né? Para celebrarem a Páscoa, né? Porque o rei tivera conselho com seus príncipes e com toda a congregação de Israel para celebrar a Páscoa no segundo mês. Então ele teve conselhos e conversas e bons, né, com os demais. Que bom, né? Se você, né, não é pastor, né, não é líder, então ore pelo seu pastor, ore pelo seu líder, para que você seja aquele que vai conversar com ele para dar bons conselhos, para fazer as coisas que são necessárias no ministério, tá? Ore por ele, tá? Para que aconteçam coisas boas, né? Porquanto não pudera celebrar no devido tempo, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente. E o povo não se ajuntara ainda em Jerusalém, quer dizer, não tinha sacerdotes para fazer a Páscoa, em número suficiente. Né? Foi isso aprovado pelo rei e toda a congregação. Resolveram que se fizesse pregão, quer dizer, anúncio por todo o Israel, desde Berseba até Dan, de norte a sul. Como fala Berseba, Dan é a expressão norte-sul nossa aqui. Para que viesse a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém. Né? Porque não a celebravam já com grande número de assistentes como prescrito. Tá bom? Aí fizeram correios, cartas, os príncipes, e foi lá, olha só, filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, foi o que estava escrito no convite, né, de Isaac e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Síria. Ele falou assim, olha, se volta. Olha, o rei, ele, né, ele estava preocupado mesmo com a parte espiritual do povo, né? Não importa que estava separado, que era outro povo já, que tinha outro rei lá, né? Ele queria a união das pessoas em Deus. E através de dar um sentimento de unificação espiritual lá de quando eles saíram do Egito, né? Lá de quando Deus fez milagre para eles. Não sejais como vossos pais e como vossos irmãos que prevaricaram contra o Senhor Deus de seus pais.
não sejam rebeldes, não endureçais a vossa serviço. Olha lá como diz, até usando as palavras lá do Deuteronômio. Confiai-vos no Senhor e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre, e serve ao Senhor vosso Deus, para que o ardor de sua ira se desvie de nós. Vem servir, né? Vem para o culto, vem adorar, vem participar desse momento, né? Aí o verso 9 como diz, é fantástico, como diz, né? Porque se vós vos converterdes, se vocês se converterem ao Senhor, né? Seus, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia. Olha que versículo é esse? É, perante os que os levaram cativos e tornarão a terra. Olha, venha se reconciliar para que aquele tudo que for pego volte, né? Porque o Senhor vosso Deus é misericordioso, compassivo, piedoso e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a ele. Deus não vira o rosto para um convertido, né? O coração de um quebrantado, Deus não resiste. Deus não resiste a um coração que se humilha a ele, que se conserta com ele, que faz aliança com ele, que se renova nele, né? Ele fala, não desviará de vós o rosto. Venha, né? Os correios foram passando, e no verso 10 tem algo aqui. E por onde alguns lugares eles passavam, riam-se dele, de Efraim, Manassés até Zebulon. O povo todo riu. Tirou graça, zombaram do que estava o rei na carta, né? Ali da sua turma ali, dos seus servos, né? Do correio do rei de Judá, mandando um convite, e Zebulon, Efraim, Manassés, Zebulon, né, tiraram sarro. Fazendo o quê, né? Todavia, alguns de Asséria, Manassés e de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. Então você vê, nem todos. Então você coloca aqui, ó, a palavra, escondidinho aqui no verso 11, se humilharam. Os humilhados serão exaltados, né? Que bom. Também Judá se fez sentir a mão de Deus. Olha que gostoso, a mão de Deus, né? Dando-lhe um só coração. Um só. Veja como, veja em, diante de uma catástrofe, de guerra, de morte, porque eles estavam sendo já praticamente já entrado em guerra, né? Os outros países, os outros vizinhos assírios lá iam entrar, babilônico ia entrar, então aqui sentia a mão de Deus no seu coração para cumprir o mandato do rei e dos príncipes. Então, quando há quer dizer, há uma intenção do povo e essa intenção é da vontade de Deus, o próprio Deus age. A mão, a mão de Deus agiu. Então, quando o povo se une em prol de um evento na igreja, de um ministério, de algo especial que aconteceu, ou tudo que está acontecendo, bastante coisa ao mesmo tempo, e se une para fazer, a mão de Deus está sobre esse povo, né? Está aqui, ó, fez sentir a mão, dando-lhes um só coração, para cumprir o mandamento do rei e dos príncipes. Olha a importância dos conselheiros aí, né? Segundo a palavra do Senhor. Então, os conselheiros, por terem dado bons conselhos, por participarem para a coisa de Deus, para todo o povo, eles também, a mão de Deus neles também, né? Ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos no segundo mês, muito grande congregação. Dispuseram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém, também tiraram todos os altares do incenso e lançaram no vale de Cedron. Então imolaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do mês, os sacerdotes. Isso, vou repetir o 15. Então imolaram o cordeiro da Páscoa no tal dia. Os sacerdotes e os levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram o holocausto à casa do Senhor. Então teve homens que a priori não aceitou o convite, mas depois aceitou. Ficaram com vergonha porque viram a mão de Deus, viu o povo se unindo.
viu aquela quantidade de gente, viu os animais, milhares e milhares de animais ali para sacrificarem a Deus. Aí, né, eles se arrependeram. Tomaram seus devidos lugares, segundo a lei de Moisés, o homem de Deus. Olha que versículo, né? Segundo a lei de Moisés, vírgula, o homem de Deus. Então, né? Os sacerdotes aspergiram sangue. Eu estou lendo, porque nós não vamos mais do que isso hoje. Vamos parar aqui no 30. Mas é para que dava um contexto, sabe, no todo aqui, do nosso coração entenda como foi bom esse rei, como foi boas as ações desse rei, e como foi bom eles terem feito isso, né? Porque havia muita congregação que não tinha se santificado, porque os levitas estavam encarregados de imolar os cordeiros da Páscoa, por todo aquele que não estava limpo para santificar ao Senhor. Eles que faziam essa cerimônia, né? Porém, a multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés, de Isacar e Zebulon, não tinham purificado, né? E, contudo, comeram a Páscoa. Não como está escrito, quer dizer, porque havia uma cerimônia, lembra que tinha que haver uma cerimônia toda para participar? Mas visto que tinha muita gente e não tinha os ministros para fazer essa cerimônia, então Ezequias orou por eles, dizendo: ó Senhor, que é bom, perdoe todo aquele que dispôs o coração, olha, vai vendo, para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Quer dizer, a intenção do a graça de Deus aqui, ó. Ele orou e pediu para que Deus perdoasse pela boa intenção do coração dessas pessoas. Ouviu o Senhor Ezequias e sarou a alma do povo. Ai, que paz, né? E que resposta que Deus já deu, né? Rápida a oração, a intercessão desse rei, porque havia todas as regrinhas lá que tinha que cumprir. Mas para que houvesse um mover, aproveitar que as pessoas já estavam ali, as pessoas que queriam, para todo mundo participar, para ninguém ficar fora, né? Ele fez essa oração e Deus aceitou. Os filhos de Israel, que se acharam em Jerusalém, celebraram a festa, né? Por 7 dias, com alegria, com cantos, com júbilo. Os levitas, sacerdotes, louvaram ao Senhor dia em dia, com instrumentos. Olha, foi algo ali é, estrondoso, diferente, bom, né? E a gente vê aqui, né, como que esse rei, que coração teve esse rei, né? Maria, nesse sentido aqui, né? Verso 23, concordou toda a congregação em celebrar outros 7 dias, fizeram mais ainda, mataram mais animais, novilhos, 7.000 ovelhas, sacrificaram 1.000 novilhos, 1.000 ovelhas, aí os sacerdotes foram aumentando, foi uma festa, né? De celebração ao Senhor. Alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, levitas, o povo vieram de Israel, tá? Vieram o povo de Israel, como os estrangeiros que vieram todos, vieram lá. Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Uma Páscoa como nunca se havia feito. Olha que interessante e gostoso, né? Que bom. Não se, o fervor, a intenção do povo, a organização de tudo que está sendo feito, a adoração, né? O coração do povo sincero, né? Ficou aqui nos registros da Bíblia, né? Não houve coisa semelhante em Jerusalém. Que coisa gostosa, né? Então os sacerdotes levitas se levantaram para abençoar o povo, e sua voz foi ouvida, e sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. Quando há um mover, uma intenção, reconhecimento do erro, quando todos querem andar direitinho conforme Deus, a oração é ouvida, e tudo é consertado, limpo, santificado, aceito, abençoado, né? E que assim seja para a nossa vida também, né? Nós também, quando nós viermos a pecar, em pecado, que a gente lembre dessas histórias, lembra como é bom isso, né? Essas histórias de reconciliação com o Senhor, de ações de graça, de estar em comunhão, de estar em unido com o povo de Deus, para que a bênção aconteça. Nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento de
leitura da palavra. Esperamos no Senhor que aqueles que não estão assistindo venham assistir, e aqueles que assistem gravado, Pai, que façam realmente o que tem que ser feito, a leitura e as anotações, para que todos possam estar assim, aprendendo a palavra. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu agradeço muito. Um ótimo fim de noite para vocês. Deus abençoe. Valeu, valeu. Tchau, tchau.